Meus irmãos, eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 6. Efésios 1, de 3 até o verso 6. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos orar. Senhor, que a tua palavra lida, ela seja usada pelo teu Espírito Santo para frutificar em nosso coração, possamos ser alimentados por ela, consolados, confrontados, exortados e estimulados na nossa caminhada cristã. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela penetre, Senhor, nos nossos corações, atinja todo o nosso ser, para que possamos nos arrepender, crer mais no Senhor, amar mais o Senhor. Também oramos pelas ofertas aqui, que sejam usadas com sabedoria e para a propagação do teu Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem retirar as ofertas. Meus irmãos, esse texto de Efésios é um texto extremamente rico e eu queria falar hoje para os irmãos um assunto que tem mexido um pouco comigo, tem me causado um pouco de impacto na palavra de Deus, que é o fato de nós sermos adotados pelo Senhor. A adoção pelo Senhor. O que isso significa? O que significa? Nós estamos acostumados, às vezes, com o termo, com a palavra adoção. Às vezes nós usamos de forma informal nos nossos dias. Adotamos, às vezes, um animal de estimação. E nós usamos essa expressão, mas nós precisamos, às vezes, entender o sentido bíblico. O que significa nós termos sido adotados pelo Senhor? O que significado quando esse texto diz que Ele nos predestinou para a adoção de filhos? O que isso traz de impacto em nossa vida? A adoção, de uma forma natural, é a acomodação permanente de uma criança, de uma pessoa em uma família, tendo ela todos os direitos e privilégios associados a essa família. Lá no primeiro século, era o meio pelo qual um pai adotivo escolhia um filho para perpetuar o seu nome e herdar a sua herança. Então as pessoas também tinham esse costume de herdar, às vezes geralmente eram pessoas já mais velhas, adultos, jovens, para dar perpetuação na família e herdar a herança. E nós lemos esse texto na Bíblia, muitas vezes eu já li, e creio que os irmãos também, nós lemos em outras passagens, e nós acabamos acostumando com essa expressão que nós somos adotados na família de Deus, que Deus nos adotou. E isso, às vezes a gente lê e não entende, não desfruta dessa verdade tão gloriosa, tão magnífica que Deus fez por nós. E é por causa disso que eu queria compartilhar com os irmãos, para nós relembrarmos, para que essa verdade da adoção cause impacto nas nossas vidas e nós saiamos daqui amando mais o Senhor, mais gratos ao Senhor pelo que Ele fez por nós, e possamos sair daqui também mais satisfeitos em Cristo, pelo que Ele fez por nós. Esse texto de Efésios, capítulo 1, versos 1 e 3, só para nós sintonizarmos, nos primeiros 14 versículos do Efésios 1, é um hino, é um texto só. E nesses primeiros 14 versículos, Jesus Cristo é mencionado ou pelo nome dele, ou pelo título de Cristo, ou amado, etc., ou por pronomes possessivos, tipo ele, dele, 15 vezes, para nós vermos a centralidade da pessoa de Cristo nesse texto. A frase em Cristo ou nele ocorre 11 vezes, para nós vermos como que Paulo concentrou a pessoa de Cristo, a obra de Cristo,
nesse texto que tem tantas outras verdades, mas nós vamos focar apenas na questão da adoção. E nós vamos ver que a nossa salvação baseia-se inteiramente na nossa posição em Cristo Jesus. O que Ele fez por nós. Nós vemos aqui que Ele nos tem abençoado com todas as sortes de bênção, nos escolheu antes da fundação do mundo, com um propósito, nos predestinou para Ele. Toda a nossa salvação está unida à pessoa de Cristo. Não há nada fora de Cristo que Ele fez e que Ele vai fazer, ou que Ele deixou de fazer para nós. E nós, alguma esclarecimento que eu acho importante para nós é que nós lemos lá em Romanos capítulo 5, verso 1, que nós somos perdoados por Deus, nós somos justificados por Deus, e isso nós temos paz com Deus. Mas também nós não fomos apenas justificados, nós não fomos apenas perdoados, nós somos também adotados. A justificação, ela traz o perdão dos nossos pecados, ela nos traz um relacionamento de Deus como juiz, nós somos absolvidos. Mas a adoção fala que nós somos incluídos na família de Deus. Eu trago um exemplo de um livro do Jerry Bridges, daquele título Quem Sou Eu? Ele trata de várias identidades do cristão ali. E ele trabalha essa questão de que se um criminoso fosse sentenciado, fosse julgado por um crime que ele cometeu, por vários crimes que ele cometeu, e ele fosse declaradamente condenado. Ele foi condenado, não há mais o que recorrer. De repente, a autoridade, o juiz vai lá e absolve essa pessoa. Falou, você não está mais condenado, você não será mais preso, não sofrerá mais nenhuma pena. Pode ir embora. Isso é justo. Esse ele foi perdoado da dívida que ele tinha. Mas o que Deus fez com nós não foi apenas o perdão dos nossos pecados. Deus não nos declara apenas inocente, o que já seria muita coisa. Mas Deus nos adota, ou seja, Deus nos inclui na família dele. Deus quer ter um relacionamento íntimo de filhos com ele. Por isso que 1 João 1,12 fala que todos aqueles que creem foram feitos filhos de Deus, foram adotados por Deus. Então adoção e justificação não podem ser separadas. Elas são dois termos que a Bíblia trabalha, mas nós vamos ver que a adoção e justificação, uma está ligada à outra. A dádiva da justificação traz a adoção. Todo aquele que Deus justificou, Ele adotou. Todos aqueles que foram perdoados por Cristo foram adotados por Cristo. Foram incluídos na pessoa de Cristo. Em Romanos 8, eu queria que os irmãos abrissem na carta de Paulo a Romanos, capítulo 8. É um texto também que fala desse assunto. Romanos 8,15. 8:15 a 17 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa expressão Abba, Pai, é uma expressão reservada entre os judeus que só podia ser usada para pessoas livres. Só para aquela pessoa livre. Nenhum escravo poderia chamar o seu senhor de Abba. Só para aquele que recebesse a liberdade. Por isso que esse texto de Paulo diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez, mas o espírito de adoção. E por causa de Cristo ter nos adotado, nós podemos dizer Abba, Pai, pode ser traduzido como pai, paizinho, papai, um relacionamento de intimidade com Deus. Caso contrário, nós não poderíamos ter essa liberdade, esse acesso ao Senhor. Quando se trata, então, de adoção espiritual, é o que Cristo fez. Ele não apenas nos perdoou, mas também nos adotou na sua família. Pense, meus irmãos, se Deus tivesse nos perdoado, mas tivesse falado, eu não quero relacionamento com você, eu apenas te perdoei. Eu não quero que você pertença à minha família. Como um juiz que vai lá e absolve a pessoa, fala assim, eu não quero relacionamento com você, eu só quero que você viva solto. Mas Cristo não fez isso. Quando Deus nos perdoou, Ele nos adotou. E Ele falou assim, eu quero você livre, e eu quero você livre preso ao meu amor.
escravo da minha pessoa no sentido de liberdade, de relacionamento com Cristo. É muito amor, meus irmãos. Ele não apenas nos perdoou, mas Ele nos adotou para vivermos como filhos dEle. Então, a justificação, ela assegura o nosso relacionamento legal. A adoção é o nosso relacionamento familiar com Cristo. Nós não podemos separar. Aqueles que Deus justifica, Deus adota. Quem não é justificado, não é adotado. Isso que nós precisamos entender. A adoção não pode ocorrer sem a justificação, e a justificação sempre resulta da adoção. É o texto de João 1,12. Mas, naquele exemplo que eu dei, um juiz, uma autoridade pode libertar uma pessoa com uma sentença, com uma assinatura, sem se envolver com a pessoa. É possível que alguém liberte alguém de uma pena perpétua, de uma pena de morte, sem conhecer a pessoa, sem se envolver, sem sofrer nada, apenas assina e está livre. Mas quando Cristo nos perdoou, quando Cristo nos salvou, Ele não apenas assinou informalmente alguma sentença, Ele derramou o seu próprio sangue por nós. Então é algo muito mais pessoal, essa libertação que Cristo fez por nós. Não é algo frio, distante, virtual. Deus, em Cristo, foi derramado o seu sangue em nosso favor. Por isso que essa liberdade, esse perdão que nós recebemos, custou um alto preço. E nós devemos agora crer nessa adoção, estar vinculados a Ele e eternamente gratos. O que custou a minha liberdade para Deus? O que custou a minha liberdade para Jesus? Não foi apenas uma assinatura, um comando virtual, mas foi o próprio sangue dele. Se Ele não derramasse o nosso sangue, o sangue dele em nosso favor, meus irmãos, nós não estaríamos livres do pecado. Nós continuaríamos escravos do pecado, distantes de Deus, órfãos do Senhor. Eu queria agora, então, com esse texto de Efésios, destacar 6 verdades, meus irmãos, muito, muito maravilhosas para nós, sobre essa questão da adoção, o que significa, o que Deus fez em nós, a adoção. A primeira verdade é que a nossa adoção, ela nasce do amor de Deus. Se nós lermos lá no final do verso 4, diz assim, verso 4 vem falando, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. A primeira verdade dessa adoção é que Deus fez isso em amor, Ele nos predestinou. Deus ama os seus filhos de maneira especial. 1 João 3,1 fala assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. O amor de Deus pelos filhos dele é algo muito maior, é algo muito mais profundo do que o amor dele pelas criaturas e pelas coisas criadas que ele tem. O amor de Deus não é como o nosso amor, que queremos algo em troca, que esperamos nem que for um respeito, nem que for um amor em troca ou algo em troca. Nosso Deus triuno é perfeitamente satisfeito consigo mesmo, em si mesmo. Deus não necessitava nos amar e nem necessita que nós o amemos, porque Deus é completo em si mesmo. Deus não tem necessidade. Nós podemos até dizer que Deus não ganhou nada a mais por nos amar. Deus não tornou-se melhor porque nos amou. E é desse tipo de amor, meus irmãos, que nós precisamos, de amor que alguém nos ama, amor que nos ame e que, na verdade, não precise de nós. Nós precisamos de um amor assim. Isso é muito confortador. Nós pensamos que o amor de Deus é totalmente diferente do nosso amor, que sempre espera alguma coisa em troca, que sempre é condicional. O amor de Deus nós sabemos que é um amor incondicional. E é um conforto saber que nós não precisamos merecer o amor de Cristo. Porque se nós precisássemos merecer o amor de Cristo, nós nunca teríamos o amor de Cristo. Isso é confortador para nós. Nós não precisamos ser dignos do amor de Cristo. Porque se precisássemos, nós nunca seríamos. Nós não precisamos nos preocupar que o amor de Deus vá mudar um dia, porque Deus é imutável. Não há nada que nós possamos fazer que Deus possa nos amar mais ou menos. Essa é a verdade que, se não me engano, Francis Schaeffer já disse. Não precisamos nos preocupar que o amor de Deus por nós dependa de nosso desempenho, meus irmãos. Esse em amor nos predestinou foi um amor que nasceu do coração de Deus. Ele não depende do nosso desempenho.
para Deus continuar nos amando. É desse amor que nós precisamos. Por quê? Porque Deus ama os seus filhos, porque eles são um com o seu Filho amado Jesus. Deus nos ama através do Filho dele, legítimo, o Filho amado Jesus Cristo. E nós somos incluídos nessa família. Então, a primeira verdade da adoção é que nós somos adotados pelo amor de Deus, um amor unilateral, um amor que não exige o nosso amor de volta, mas é um amor que nos constrange a amá-lo, que nos leva a amá-lo. Não que dependeu do meu amor para Deus me amar, mas que quando o amor de Deus, Romanos 5,8 fala isso, é derramado em nosso coração, esse amor nos constrange a amá-lo, a adorá-lo e a viver para a glória dele. A segunda verdade é que a nossa adoção, ela é predestinada, ela é predeterminada. O verso 5 diz, em amor nos predestinou para ele. Isso é muito confortador, porque Paulo aqui está afirmando que a adoção não foi um plano B de Deus. A adoção não veio na mente de Deus depois que Adão pecou, depois que alguma coisa, entre aspas, não deu certo. Então Deus falou assim, deixa eu resolver algum problema, então eu vou adotar alguns. Não foi isso que aconteceu. Paulo está dizendo aqui, e essa expressão adoção, adotar, só é usada literalmente nas cartas de Paulo. Paulo está falando aqui que essa adoção, ela foi antes da fundação do mundo. Olha o que fala o texto. Nos predestinou para ele. Depois que no verso 4 fala, antes da fundação do mundo. Deus nos adotou antes da fundação, não foi por uma força maior, por alguma coisa inesperada que aconteceu. E nós o amamos, 1 João 4,19 diz assim, nós o amamos porque Deus nos amou primeiro. E quando que foi esse primeiro? Foi antes da fundação do mundo. Foi antes toda a Bíblia fala disso, Salmo 139 fala isso, esse texto fala isso, como que Deus nos amou antes da fundação do mundo. E nós podemos então, diante dessa matéria de adoção, de eleição, apenas ser uma matéria de adoração e não de especulação. Nós não conseguimos entender por que Deus nos adotou antes da fundação do mundo. Essa matéria é uma matéria de adoração. Nós precisamos adorar o Senhor por isso, não ficar especulando. João Calvino, ele pregou sobre Efésios do começo ao fim, num púlpito da igreja de São Pedro em Genebra. Ele pregou 48 sermões, em 1558, em maio. E ele diz assim, embora não possamos conceber que por argumentos, quer pela razão, quer por argumentos, como Deus nos elegeu antes da criação do mundo, mesmo assim o sabemos, porque Ele nos declarou. E a nossa própria experiência testifica a nós, de modo suficiente quando estamos iluminados na fé. Não tem como entender, compreender, mas tem como crer, tem como adorar, tem como receber isso e falar, Senhor, eu fui adotado pelo Senhor, perdoado, justificado antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha tudo isso em mente, isso traz segurança para nós, isso traz humildade para nós, porque não dependeu de nada nosso. Isso não traz orgulho para nós, soberba, isso traz humildade. Por que eu sou filho de Deus? Porque eu fui adotado antes da fundação do mundo, porque Deus quis. O texto aqui vai falar, foi de acordo com a sua boa vontade. Isso traz também uma imensa alegria no nosso coração, saber que nós somos adotados por Deus, e uma adoção que ninguém rouba de nós, que não depende do meu desempenho. Deus nunca vai deserdar um filho dele. Deus nunca vai falar assim, eu não quero mais você, me arrependi. A adoção é a primeira escolha de Deus, não dependeu de nada externo de Deus, ela faz parte do plano original do Senhor, desde a eternidade. Ele não decidiu nos adotar depois de ter criado o universo, foi antes da fundação do mundo. Ele não decidiu nos adotar depois que viu que Adão pecou, foi antes da fundação do mundo. A adoção era o plano desde o princípio, fazia parte da vontade eterna de Deus. A terceira verdade sobre a adoção que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que a nossa adoção é por meio de Jesus Cristo. No verso 5 diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Está claro que Cristo é o meio pelo qual nos adota, não há nada fora de Cristo. Aqui está falando da morte substitutiva de Cristo. Foi por causa da morte de Cristo que nós somos adotados. Nós estávamos sem chances, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos filhos da ira,
Paulo fala isso em próprio Efésios 2:3. Mas Deus, com a morte substitutiva, Ele pagou os nossos débitos, nos redimiu e também nos adotou. Foi por causa de Cristo Jesus. E isso nos traz a reconciliação com Cristo. Esse elo entre a redenção e a adoção é a reconciliação que nós temos com Cristo, por meio de Jesus Cristo. Deus não faz nada fora de Jesus Cristo. A quarta verdade sobre a adoção é que a adoção ela é segundo a boa vontade de Deus. No verso 5 também de Efésios diz assim: predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo beneplácito da sua vontade. Deus não nos adotou por alguma carência afetiva que Ele tinha. Muitas vezes nós adotamos até animais por alguma carência. Eu estou carente, eu vou adotar um bichinho, eu estou com alguma falta. Deus não nos adotou porque Ele estava carente de alguma coisa. Deus continuaria sendo Deus mesmo sem nenhum filho. Deus não adota porque falta alguma carência, porque tinha alguma carência. Deus não seria incompleto, meus irmãos. Deus não tem necessidade nenhuma de ser suprido. Isso fala do ato unilateral, do ato amoroso de Deus. Isso nos coloca de joelhos diante do Senhor. Senhor, por que eu fui adotado? Geralmente, quando nós adotamos, seja pessoas ou animais, é porque nós somos atraídos por aquela pessoa, ou por aquele animal, ou por alguma outra coisa. Mas como que Deus seria atraído por nós, que éramos pecadores, inimigos dele? Deus não ficou encantado conosco e nos queria levar para casa de todo jeito, é uma expressão que nós podemos falar, eu preciso dessa pessoa, ele é tão bonito, ele vai somar na minha família. Foi um ato unilateral de Deus, um ato de amor de Deus. A razão por que Deus nos adotou se fundamenta unicamente nele mesmo, segundo a sua boa vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus quis fazer isso, mesmo nós não merecendo. Foi a boa vontade que nasceu do coração dele, não foi nada externo que provocou isso no coração de Deus, nasceu do próprio coração dele. Paulo diz que nós éramos filhos da ira. E será que isso atraía a Deus? Eu vou adotar aquele filho da ira, aquele pecador que é rebelde. Se não fosse por causa do amor de Deus, meus irmãos, nada em nós atraía a Deus para nos adotar. Mas graças a Deus que a adoção não depende de nós. Que essa filiação, que essa fé não depende de nós. E qual que é a finalidade dessa adoção? No verso 6 diz assim: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A razão, a finalidade da nossa adoção, da nossa filiação em Deus, não é para nós vivermos para nós mesmos. Deus não nos adotou apenas para garantir que nós temos uma família e para nós vivermos soltos conforme nós queremos. Paulo, lá em Gálatas 2:20, ele diz assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo está falando, a vida que eu vivo agora, eu vivo por causa dele, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ninguém foi salvo, ninguém foi adotado para viver solto. Nós somos adotados para viver como filhos de Deus e como irmãos em Cristo. Não fomos adotados para viver para nós mesmos. Nós somos adotados para expressar a glória de Deus. Expressar a glória de Deus aqui não quer dizer dar glória a Deus, mas como se Deus tivesse que ter mais glória, mas para nós evidenciarmos o amor de Deus que é tão grande por nós. Nós somos escolhidos pela escolha soberana do Senhor. Essa escolha divina é uma expressão da livre graça de Deus. Meus irmãos, não há nada nesse texto e em outros textos da Bíblia que nós possamos falar, foi por causa que Deus viu isso em mim que Ele me adotou, que Ele me fez filho dele. Não tem, meus irmãos. Foi pela boa vontade de Deus, foi pelo amor de Deus. É uma livre graça. A adoção fala de graça, graça e graça pura de Deus. Não traz mérito, não traz glória para nós. Não há motivo de nós ficarmos orgulhosos de alguma coisa, mas nos faz sermos adoradores de Deus, humildes, proclamarmos essa mesma verdade do amor de Deus para outras pessoas, para expressarmos a glória de Deus. E uma outra verdade, a última delas, também está no verso 6, que diz que a adoção está radicada na nossa união com Cristo. Tudo que nós somos
nós estamos ligados à pessoa de Cristo. No verso 6 diz: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus Pai é o autor da nossa adoção. Nós não recebemos nada de Deus à parte da nossa união com Cristo, meus irmãos. Nada, não há nada que Deus possa fazer fora da nossa união com Cristo. Nós lemos em 2 Coríntios, nós lemos em Romanos 6:5, queria que os irmãos lessem Romanos capítulo 6, verso 5. Somente alguns textos para evidenciarmos como que não há nada fora de Cristo. Inclusive a adoção nossa está radicada em nossa união com Cristo. Romanos 6:5 diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então esse texto fala da nossa união. Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos unidos a Ele na semelhança da sua ressurreição. João 15:5 fala: sem Ele, Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. Fora de Cristo não há nada que Deus tem para nós e nada que nós possamos fazer. E em Efésios mesmo, no capítulo 4, verso 15 e 16, é outro texto que fala dessa união nossa com o cabeça que é Cristo. Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a adoção nossa está radicada em Cristo. E o que nós podemos concluir, meus irmãos? Que filhos de Deus são aqueles que foram adotados por Cristo. Deus trabalha com criaturas e filhos. Todos somos criaturas de Deus, mas aqueles a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo, aqueles que Deus deu fé, Deus o adotou para a família. Por isso que João 1,12 fala que nós somos feitos filhos de Deus. E esse fato de nós sermos adotados, feitos filhos de Deus, é um grande privilégio, meus irmãos. É um grande privilégio, mas traz muita responsabilidade para nós também. Em nossa vida com Cristo, em nosso compromisso com Ele, que nós carregamos o nome de Cristo, nós carregamos a identidade de Cristo em nosso comportamento. Nós representamos, de certa forma, pequenos Cristos aqui na terra. O mundo olha para nós e vê o Evangelho, e vê a pessoa de Cristo. Então, é muito privilégio para nós. Nós vemos aqui que a adoção de Cristo não dependeu de nada nosso, ela foi feita antes da fundação do mundo, onde nós estávamos antes da fundação do mundo, para que nós possamos dizer que Deus me escolheu por causa disso ou daquilo. Agora, isso traz muito privilégio, mas todo privilégio traz a responsabilidade. Que nós somos perdoados e adotados para viver em intimidade com o Senhor. Essa adoção fala que agora nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Isso traz muito compromisso, isso tem que trazer muito temor no meu e no seu coração. Nós não podemos sair daqui apenas satisfeitos. Essa satisfação, essa adoração a Cristo tem que gerar um temor em nós. Falar: Senhor, será que eu estou vivendo realmente como um filho de Deus? Será que a minha vida expressa que eu fui adotado pelo Senhor, que eu estou incluído na família de Deus? Qual é o meu relacionamento com os irmãos? Que Deus não tem um filho só, Deus adotou muitos. E como eu estou relacionando com o corpo de Cristo, com a igreja? Como eu estou relacionando com o meu Pai? Agora eu posso chamar Deus de Pai, meus irmãos. Nós podemos orar ao Senhor e chamá-lo de Pai. Que privilégio! Nós podemos orar assim. Será que nós estamos conscientes de desfrutando com temor desse privilégio? Isso traz responsabilidades. Nós precisamos aceitar que agora, como filhos, nós precisamos imitar a Deus. 1 João 2,6, se não me engano, diz assim: quem diz estar em Cristo deve andar como Ele andou,
Será que o nosso caminhar está seguindo os passos de Jesus? Será que a minha vida e a sua está de acordo com o que Cristo quer para nós? Com o que Cristo ensinou, com o que Ele viveu? Nós não podemos nos alegrar com o fato de termos sido adotados se a nossa vida está ainda de pessoas rebeldes, que não têm intimidade com Cristo. Se Deus não nos tivesse escolhido antes da fundação do mundo, meus irmãos, Spurgeon já disse isso, ninguém de nós escolheria Deus. Ninguém escolheria Deus, porque nós estávamos mortos. Se Deus não nos escolhesse, nenhum de nós escolheria Ele, meus irmãos. Porque nós éramos filhos da ira, nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós éramos inimigos de Deus, ninguém de nós escolheria Cristo se Ele não nos escolhesse primeiro. Aí nós podemos falar, mas nós não amamos a Deus? Sim, amamos, porque Ele nos amou primeiro. Mas nós não decidimos pela fé em Cristo? Sim, porque Deus gerou esse temor em nosso coração. A fé não vem de nós, a fé é dom de Deus. Efésios 2:8 fala isso. Então, tudo que nós fazemos é resposta à ação de Deus primeira na nossa vida. Eu termino aqui com uma frase muito, muito boa de Martinho Lutero. Ele diz assim, não é a imitação que nos torna filhos, é a adoção que nos torna imitadores. Vou repetir, não é a imitação, ninguém vai ser filho de Deus por imitar, por tentar ser, por pegar algum cacuete. A imitação não nos faz filhos de Deus, mas a adoção nos faz imitadores de Cristo. É o fato de nós termos sido primeiros adotados que nos leva a imitar a Cristo e a querer andar como Ele andou. Ninguém vai ser filho por imitação. Eu vou imitar, até eu pegar o jeito e ser. Por isso que João 3 bate tanto aqui na tecla, importa-vos nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é se não imitar. Não é se não aprender o jeito, é se não nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, é uma obra da graça de Deus que nós podemos olhar para nós. Hoje, nessa noite, falar assim, eu fui escolhido antes da fundação do mundo, meus irmãos. Eu não sei, a nossa mente não consegue atingir isso. Como que Deus me elegeu antes da fundação? Não foi um plano B. Deus já me queria, Deus já nos chamava pelo nome, Deus já nos chamava de filho. Que isso traga um profundo temor no meu coração, no coração dos irmãos, para que nós saiamos daqui contentes, satisfeitos, alegres. Fala, Senhor, que graça. A adoção é pura graça, Senhor, mas como eu estou vivendo? Como está o meu relacionamento com o Senhor e com os irmãos, com a vida da igreja? E que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos realmente viver como filhos de Deus. Filhos amados, por causa do sangue de Cristo Jesus. Vamos orar, que Deus nos abençoe. Senhor, que essa verdade, ela penetre no nosso coração, ela transforme as nossas mentes, todo o nosso ser. Senhor, como nós precisamos de crer mais nessa verdade, de entender mais ela, de adorar mais o Senhor por isso. De saber que não foi nada em nós, nada em mim, Senhor, que o Senhor escolheu, que o Senhor viu em nós, Senhor, mas foi por causa da sua boa vontade. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante o Senhor, para expressarmos a tua glória por causa de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Que possamos, Senhor, ser eternamente gratos pela vida do teu Filho derramado em nosso lugar. E que essa verdade da adoção, Senhor, ganhe o nosso coração, nos faça ser adoradores genuínos, adoradores verdadeiros todos os dias, e também pessoas que falem das boas novas, Senhor, que queiram ter mais irmãos em Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda não te conhecem, Senhor, e o Senhor se revele a eles em nome de Jesus. Amém.